Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos diferenciar o lamarquismo do darwinismo. E ainda vamos falar do neodarwinismo. Gente, é uma aula muito importante. Você entender como ocorre a evolução, você entender esses pensamentos evolutivos, a biologia passa a fazer muito mais sentido para você. Já falava a famosa frase, em biologia nada faz sentido senão a luz da evolução. Então é fundamental, e não só fundamental, uma aula muito importante. E também legal, curiosa, tanto é que no final eu vou trazer diversos exemplos didáticos para que a gente possa discutir como é que se dá, né, esse processo aqui que é fantástico. Antes de começar a aula, que era uma comparação, aqui eu vou falar os pensamentos de Lamarck e aqui eu vou explicar como se dá o pensamento, né, a evolução de fato, com o pensamento darwinista, a seleção natural. E a gente vai sempre comparando, vai aqui, volta para cá e vamos dando os exemplos. Gente, você tem que sair dessa aula aqui sabendo assim, sabe quando chega os exercícios de vestibular, ou do ensino médio, ou até da faculdade, e ele normalmente vai, será que isso aqui é lamarquismo ou darwinismo? Você depois dessa aula vai ter que vai conseguir diferenciar direitinho essas duas teorias. Claro, a gente vai falar o que é o certo, como ocorre de fato a evolução, mas antes, vamos entender, gente, olha quando é que nasceu o Lamarck. O Lamarck nasceu em 1744. Já o Darwin nasce depois, ele nasce em 1809, já vou falar um pouco dele. Mas vamos refletir assim, ó. Há poucos anos atrás, não se sabia ao certo como as espécies sofriam modificações, na verdade nem se pensava nisso. Se acreditava que as espécies foram criadas tais como são, e assim é. Só que olha a capacidade dos caras, os caras conseguiram do nada pensar numa alternativa para a criação das espécies do jeito que eles acreditavam. E uns caras, tem gente que ridiculariza o Lamarck, falando, Lamarck estava 100% errado, cara, ele faz isso aqui, até pode parecer, às vezes a gente está numa aula falando, ou tu está escrevendo a resposta, parece que a gente está debochando dele. Não, gente, Lamarck ele foi extremamente importante. O pensamento dele abriu muitos horizontes, e digo mais, o cara foi um gênio para a época dele. O que ele descobriu ali do nada foi fantástico. Depois Darwin, que se guiou aqui também, se guiou pelo Lamarck, Darwin sim, pá, acertou na mosca e matou a charada de como as espécies se modificam, como elas evoluem. Então, primeiramente a gente tem que pensar assim, imagina o contexto dos caras lá, tantos anos atrás, sei lá, 300 anos atrás, como os caras estavam pensando naquela época, coisa interessante isso. E como hoje, tão rapidamente, depois, porque, pô, se tu pensar em sociedade, o que é 200, 300 anos? Gente, isso aí é muito rápido. Só que a partir disso abriu um grande horizonte para a expansão da biologia. Ok? Agora olha só, então vamos lá. Primeiro assim, Lamarck e Darwin. Eu coloquei o Wallace aqui, porque muita gente nem sequer fala no Wallace. O Wallace, ele estava batendo na trave, ele estava junto com o Darwin, só que eles não tinham contatos. Eles eram distantes, estavam distantes em países diferentes, mas ambos estavam falando sobre a mesma coisa. Só que Darwin publicou antes. Só que se Darwin não publicasse A Origem das Espécies, o livro explicando o processo evolutivo, o Wallace ia publicar logo em seguida. Então ele tem uma importância muito grande também, ele também era um naturalista, e o cara é muito gênio também. Só que quem ficou conhecido para a história, obviamente, foi o Darwin, porque ele de fato publicou. E tem uma história muito bonita o Darwin. Agora vamos lá, então vamos começar a comparar. O Lamarck nasceu em 1744, morreu em 1829. Perceba que ele publicou um livro explicando como se dava o processo de evolução das espécies. Ele publicou, que chamava Filosofia da Zoologia, em 1809. Agora perceba, 1809, coincidentemente ou não, foi o ano que Darwin nasceu. E Darwin viveu até 1882. O Darwin, o livro que ele publicou explicando como se dá a evolução, que chama-se A Origem das Espécies, foi em 1859. Tranquilo? Beleza. Tanto é que depois que você assistir a aula específica de Darwin, lá eu conto toda a história dele, que também é uma história fantástica. Ora, quando você está aí, eu disse para ti, quando a gente está estudando evolução, e normalmente vem um exercício perguntar se é lamarquismo ou darwinismo, você tem que ter algumas palavras-chave na sua cabeça. Se falar seleção natural, é darwinismo.
E eu já vou explicar como se dá a seleção natural. Se falar lei do uso e desuso, é alguma coisa, usou demais e desenvolveu, ou deixou de usar, desuso, atrofiou. Ora, você está falando de lamarquismo. Isso aqui, gente, se tu levar para a prova essas duas palavras, a probabilidade de você, aí, interpretando a questãozinha ali bisurada, a probabilidade de você acertar ela é altíssima. Se for para você diferenciar entre lamarquismo e darwinismo. Então, anotem isso aqui, mas vocês pintem essas palavras-chave de todas as cores possíveis aí no seu estojo. Beleza, agora vamos aqui do Lamarck. Ele fala do uso e desuso. Bom, ele não acreditava em extinção. As espécies não se extinguem. Não, na verdade o que está acontecendo é que elas estão sofrendo modificações. Então não existe extinção para Lamarck. O que acontece? O ambiente induz a modificação das espécies. Grava isso também. Como assim, professor? Veja, se você usar muito um braço, a tendência é que os teus filhos, os teus descendentes nasçam com o braço mais desenvolvido. Ou seja, é o ambiente que está induzindo a mudança. Ora, uma girafa, eu vou falar do exemplo da girafa, mas uma girafa usa muito o pescoço porque ela está comendo, esticando o pescoço para pegar as folhas das árvores. Ora, é óbvio, como ela usa demais o pescoço, o ambiente está induzindo ela a ter essa modificação que, consequentemente, vai nascer cada vez com o pescoço maior, os seus descendentes. E aí é óbvio. A girafa tem pescoço longo porque ela usa o pescoço e o pescoço vai crescendo. Já Darwin, olha só, ele acreditava assim que as espécies sofriam extinção. Olha a quantidade de fósseis que a gente está vendo aqui, fósseis de organismos que eram diferentes do que são hoje e que já não existem mais. Então ele acreditava que as espécies sim podiam extinguir. E a seleção natural, veja, a seleção natural, segundo essa palavrinha-chave que tu grava, é o ambiente que seleciona os mais adaptados. Ou seja, enquanto que aqui no Lamarck o ambiente induz a mudança, aqui o ambiente seleciona as mudanças que já ocorreram no organismo. Olha que interessante. Então a mudança vem antes. Então é óbvio, dentro de uma população, vamos pensar aqui, estamos falando de Darwin. Dentro de uma população, você sabe, tem pessoa um pouco mais alta, pessoa um pouco mais baixa, pessoa mais forte, pessoa um pouquinho mais magra, pessoa que corre muito, pessoa que não é tão rápido, mas é mais forte, enfim. Tem vários tipos dentro de uma população. Os organismos mesmo sendo da mesma espécie, têm pequenas variações. Ora, a gente sabe que no ambiente, esse ambiente vai selecionar algumas características que são mais adaptadas para aquele local. Consequentemente, um organismo que está tendo uma vantagem naquele local consegue comer melhor, consegue se camuflar e não ter predador, né? Tem melhor, fica mais forte, consegue reproduzir mais. E se reproduz mais, você passa adiante essa sua característica. Então perceba, gente, isso aqui é fundamental você entender, por isso que eu estou aqui há um bom tempo. Enquanto que no Lamarck o ambiente induz a modificação, no darwinismo o ambiente seleciona aquelas mudanças que já aconteceram e que para aquele ambiente são mais vantajosas. Ora, então aqui a modificação vem antes e ela se dá ao acaso. E claro, consequentemente, algumas são selecionadas, as que são para aquele ambiente melhor. Enquanto que aqui, o que é adquirido, essas modificações que são adquiridos na vida do organismo, ela é passada para os seus descendentes. Isso é muito importante. Enquanto que Darwin fala, não, para aí. Se eu ficar esticando meu pescoço, meus filhos não vão nascer com um pescoço maior. Naturalmente, ao acaso, vai ter numa população girafas com pescoço um pouco maior, um pouco menor, e consequentemente quem é que vai ter mais vantagem? Quem é que o ambiente vai selecionar? As girafas que têm um pescoço maior ou girafas que têm um pescoço menor? É claro que o ambiente, olha só, seleciona, pegando o exemplo das girafas, aquelas que têm um pescoço maior, porque por ter o pescoço maior, elas conseguem se alimentar mais, arrancar folhas de... Você imagina, vamos lá, imagina que tem árvores de tudo que é tamanho aqui. E tá cheio de girafas. Girafas com pescoço um pouco menor, girafas com pescoço um pouco maior. E elas começam a comer demais. Ora, as folhas das árvores de baixo começam a ficar escassas. Porque primeiro tu come de baixo. Opa, então vamos começar a comer as mais de cima. Quem é que vai se dar bem? É aquelas girafas que naturalmente nasceram com o pescoço um pouquinho mais comprido. Variabilidade dentro de uma população. Essas vão continuar comendo. Enquanto que as girafinhas de pescoço curto vão começar a ficar com fome. Se as girafinhas de pescoço curto ficaram com fome, elas não vão ter nem força para reproduzir. Então elas vão morrer e não vão passar essa característica para as próximas gerações. Enquanto que a girafona lá de pescoço comprido,
levemente mais comprido, opa, reproduz mais. Ó, a gente sabe, a gente fica parecido com os nossos pais, os filhos das girafas também têm essa tendência a nascer já com o pescoço maior, porque herdaram essa característica dos pais. Então é o ambiente selecionando aqueles que estão mais adaptados. Pessoal, na origem das espécies, Darwin nunca mencionou o exemplo das girafas. Só que ela é muito mais didático. Enquanto que aqui, por elas usarem o pescoço cresce, aqui no Darwin, ele fala que não. Naturalmente tem girafas com pescoços de tamanhos diferentes e aquelas que têm o pescoço um pouco maior têm um maior sucesso naquele ambiente, portanto são mais adaptadas para aquele ambiente, conseguem reproduzir mais e gerar mais descendentes que têm também pescoço comprido, enquanto que as girafinhas de pescoço curto, o que acontece com elas? Não conseguem reproduzir e não vai nascer numa população de girafas com pescoço curto. Isso acontece em tudo, gente, isso é lindo, é fantástico, chegar a arrepiar estudando. Eu vou trazer agora cada exemplo aqui fantástico. Então olha só, aqui no caso é uma adaptação passiva. Enquanto que aqui a gente chama de adaptação ativa, porque ativamente os organismos que estão se usando ou desusando uma característica, ela está sendo modificada e está sendo passado adiante. Gente, isso aqui equivale a falar que um cara, vamos lá, eu vou fazer muito academia, estou usando muitos músculos. Qual é a tendência dos meus filhos nascerem com uma musculatura mais avantajada? Porque eu estou usando e vou passar isso adiante. Estou passando para as próximas gerações. Não, Darwin não. Darwin, pelo amor de Deus, tu pode fazer musculação a vida inteira e tu não vai passar, não, a não ser que tenha... Você passa aquilo que já é em ti. Eu estou evitando falar gene aqui, porque Darwin nunca falou, porque isso vem antes de Mendel, antes da genética, que daí inclui no neodarwinismo, que eu já vou falar. Mas Darwin fala, é passado adiante. Agora, se você fizer musculação, isso não vai ser passado adiante, porque não está dentro de ti. O que tu adquire em vida não vai passar adiante. Isso é fantástico, gurizada. E aqui cabe uma grande reflexão. Beleza, até aqui tu entendeu, é passivo. Ou seja, o ambiente que seleciona aquilo que, ao acaso, aquela modificação, aquela característica que ao acaso é mais vantajosa para uma população. Lembrando que você falar que tem uma população adaptada a um ambiente, não significa que ela é adaptada a outro ambiente. Tem gente que fala, o mais forte que sobrevive. Não é o mais forte que sobrevive, é o mais adaptado. Para algumas regiões não é o mais forte que é o adaptado. Para algumas regiões, por exemplo, por que o urso polar é branco? Guarda essa pergunta que eu vou responder no final da aula nos exemplos. O urso polar é branco. Claro, ele vive na neve e, consequentemente, ele ficou branco. Calma, você está falando de Lamarckismo. A gente sabe, pessoal, que o Lamarck, embora seja um gênio e tenha uma grande importância isso aqui, o certo mesmo é a evolução por seleção natural. O darwinismo acertou em cheio. E hoje tem gente que fala, isso aqui não é fato, isso aqui... Gente, a evolução hoje é um fato. A gente chama de teoria ainda porque... enfim, a teoria é amplamente aceita pela sociedade científica. Agora, veja, é muito interessante um antibiótico. Vamos dar um exemplo agora de vocês, antes de eu entrar no neodarwinismo. Te liga só, tu fala assim, professor, me dá um exemplo prático. Porque a evolução ela não acontece do dia para a noite, leva gerações e muitas gerações. E não necessariamente vai passar 100 gerações e vai ter tido modificação, porque ela é o acaso. Agora, um exemplo que a gente pode observar na nossa vida são as bactérias. Bactérias, você sabe, elas se reproduzem muito rápido. Toda hora você tem que se dividir, se multiplicar muito rápido. Então, uma geração nossa, vamos botar, a cada 30 anos a gente tem um descendente. 30 anos. Em 30 anos, uma bactéria teve milhões, sei lá, incontáveis gerações. Então, consequentemente, a chance de ter evolução ali naquele grupo é maior. Vou dar um exemplo didático de evolução pela teoria certa, pela teoria de Darwin, né? Pela seleção natural. Veja, você está com dor de garganta, tá? Você tem milhões de bactérias na tua garganta. Aí tu vai no médico, o médico fala para ti, não, toma antibiótico. Aí tu fala, não, tranquilo, vou tomar um antibiótico e vou curar. Aí o médico fala, tem que tomar esse antibiótico que são 10 dias. Sei lá, tô dando um aleatório um tempo aí. Aí no quarto dia tu tá tomando e fala, opa, já melhorou. Aí tu para de tomar e o que acontece 2 dias depois? Voltou de novo. Aí tu vai chegar no médico e falar, médico, para aí. Eu tenho que tomar de novo. Ele fala, tu tomou direitinho? Fala, tomou 4 dias. Eu falei, dá pra tomar 10, desgraça. Vai tomar de novo. Aí tem que tomar de novo. Só que aquele antibiótico agora não levou 4 dias para tirar os efeitos. Tá 8 dias e fala, poxa, ainda tô um pouquinho irritado. Olha o que aconteceu aqui. Veja que interessante. Quando você toma o antibiótico, 99% das bactérias que estão na tua garganta,
elas morrem rapidamente. Só que como é uma população, existe variabilidade dentro de uma população, algumas bactérias, naturalmente, ao acaso, elas são um pouquinho mais resistentes a esse antibiótico. Então, opa, tá doendo, mas estamos firme aqui, tá firme. Aí, de repente, no quarto dia, tu para de tomar. Essa bactéria tá aqui assim. Opa, agora tá bom de novo. Então aquelas pouquíssimas bactérias que nem tá te causando mais irritação, de tão poucas que elas são, elas começam a se dividir 2, 4, 8, 16, 32, 64. Nesse momento, tu passa a ter novamente a dor de garganta. E aí quando tu tomar um remédio, agora tu não tem mais 1% de bactérias resistentes àquele antibiótico. Você tem uma colônia inteira de bactérias, que agora a colônia inteira vai aguentar aquele antibiótico por muito mais tempo. O que acontece aí? Surgem as superbactérias. Isso é evolução, gurizada. A gente selecionou aquelas bactérias, ou seja, o ambiente, só que no nosso é o nós mesmo, mas é como se fosse o ambiente selecionando aqueles indivíduos que são mais adaptados. Para uma bactéria sobreviver ao antibiótico, ela é mais adaptada do que as outras. Olha que interessantíssimo. Isso é um caso. Então, só dessa discussão tu já refuta a pessoa que não acredita em evolução. O que é evolução? É descendência com modificação. Você tem uma modificação e essa modificação ela tem que ser passada pelos gametas. Então não é, professor, se eu cortar o meu braço aqui, o meu filho poderá nascer sem braço? Bom, uso e desuso, até aqui poderia discutir, mas não é o certo. Você pode cortar o braço, isso não vai ser passado, porque o teu material genético, lembra, Darwin não fala de material genético, mas estou entrando um pouco além com vocês. O teu material genético não modifica. Foi feito um experimento com ratos. Os caras pegaram e falaram, vamos ver se o uso e desuso realmente não funciona. O que os caras pegaram? Eles pegaram uma população de ratos e começaram a cortar o rabo dos ratos. 1, 2, 3, 30 gerações cortando o rabo, e os filhotes não nasciam com o rabo menor ou sem rabo. Ou seja, o que tu vai modificando em vida não é passado adiante, a não ser que sejam em células que fazem a reprodução, e lá no DNA. E agora, falando em DNA, a gente entra em neodarwinismo. Gente, o neodarwinismo é o darwinismo, é tudo isso que a gente falou, seleção natural, só que incluindo as bases genéticas. Depois que a genética foi descoberta e a gente foi avançando no campo da genética, a gente entendeu onde se dão as características. DNA, nos genes, ok? Então quando a gente pega as teorias darwinistas, né, pega a evolução por Darwin direitinho, lá tudo certinho, bonitinho, e inclui o termo mutação, inclui o termo recombinação, que são termos na genética, a gente já não está falando só de darwinismo, a gente está falando de neodarwinismo, que é o darwinismo moderno ou teoria sintética da evolução, que é a coisa mais moderna, tudo que a gente entende hoje. Cara, e olha que é interessante, quando a gente descobriu todos essas paradas aí dentro da genética, a gente mais começou a dar aplaudir Darwin. Quanto mais a gente avança, é que nem Einstein, né? Einstein, o cara morreu aí mais de 50 anos, e ainda hoje os caras estão descobrindo, fotografaram um buraco negro, descobriram, detectaram ondas gravitacionais. Quanto mais tempo passa, mais a ciência aplaude esses gênios. Isso aqui é tudo gênio daquela época. Então isso que nos arrepia. Se não fosse esses carinha tudo aqui a pensar, hoje a ciência como um todo estaria menos avançada. E talvez nenhum antibiótico. Dá uma lida assim, eu não vou falar que senão a gente vai fugir do assunto aqui, mas como é que foram descobertos? Como é que foi descoberto o antibiótico? Lê lá, Alexander Fleming. Então você vai se arrepiar, chega a chorar assim, você comendo pipoca, lendo os negócios, tu chora, isso tem rímel, começa a escorrer o rímel, sabe aquele rímel que pega na boca, assim, escorre, aquela aqui, mas está tão emocionado que nem dá bola. É isso que acontece quando a gente começa a entender isso. É como um filme, tem um filme de Darwin, eu te aconselho 1000 vezes. Veja o filme do Darwin, eu não lembro qual é o nome agora. Mas enfim, veja o filme do Darwin, que foi lançado acho que em 2014, 2013, por ali, e conta toda essa angústia. O cara na época ele era religioso, depois ele começou a refutar algumas coisas, e pensa, quando ele foi publicar esse livro, A Origem das Espécies, você imagina que vai de encontro com o que a população mais fala. Fala, não, Deus criou todas as espécies como são e elas não modificam. Aí tu descobre uma coisa, que tinha calafrio, ele entrava em depressão, ele não sabia como chegar, porque ele ia ser, sabe, a pessoa ia odiar ele, ia chamar ele de capeta, de qualquer coisa ruim, porque ele estava falando o contrário do que se acreditava. Então o contexto histórico é fundamental para você entender esses pensamentos. Beleza, gente? Então olha só, trabalha nisso aqui, ó. Aqui, ó, neodarwinismo. Novamente, neo, né, novo, contemporâneo, as coisas novas. Então, quando se fala em neodarwinismo, você pega toda a teoria de Darwin e trabalha também, inclui, ou seja, é um sinal de mais.
Não é divisão, não é menos. Você inclui as bases genéticas. Isso aqui, gente, mutação e recombinação, é o que causa variabilidade. Hoje a gente sabe que se você sofrer uma mutação no braço, por exemplo, no braço não vai ser passado adiante. Mas se essa mutação for nas células que formam os gametas ou nos gametas, essa modificação é passada adiante. Ah, e aí o indivíduo nasce com uma nova característica. De repente, sei lá, nasceu com 4 braços. Bom, claro que não é tão rápido assim, uma mutação tão grande. Mas supondo, olha, esse indivíduo que está com 4 braços, ele vai ter um sucesso reprodutivo maior, ele vai ser bem selecionado pelo ambiente, ele vai passar mais seus genes adiante e vai nascer mais pessoas com 4 braços. Ao longo de milhares de gerações, talvez, só existam pessoas com 4 braços, porque foi vantajoso. Ok? E aqui então vamos falar um pouquinho do resumo. Ó. Resumo, depois eu vou para os exemplos. Eu até anotei aqui vários exemplos para a gente discutir. Olha, professor sem memento vira monumento. A gente aprende isso no quartel. Vamos lá. Olha aqui. Gente, um resumo. Quando se trabalhar com uso e desuso, a gente está falando de lamarquismo. Se trabalhar também com transmissão dos caracteres adquiridos, olha só, tu adquiriu uma característica, ficou musculoso. Isso aqui é transmitido? E então está falando em lamarquismo. Lembrando, não é o lamarquismo. A gente pode até entrar em assuntos de epigenética, discutir que o lamarquismo em algumas coisas pode até acontecer, né? A gente vai avançando, mas no geral, gente, Lamarck, a teoria evolutiva, as espécies não evoluem pelo uso e desuso. Isso é muito importante que você entenda isso. E depois, se você quiser se aprofundar, mas aí é muito mais aprofundado, entra aí para estudar a epigenética, que aqui tem algumas variações, mas é doideira aí, pesquisas muito recentes que não é de ensino médio, ok? Mas enfim, se falou em uso e desuso, te liga. E se falou em transmissão dos caracteres adquiridos em vida, tô fazendo musculação, adquiri musculação, vou passar pro meu filho, vai ser bodybuilder. Isso aqui é lamarquismo, tá? Agora, se falar em palavrinha-chave, seleção natural, é a natureza selecionando os indivíduos mais bem adaptados. Falou em adaptação, mais bem adaptados, né? São as palavrinhas-chave, é o resumo para o darwinismo. Então é muito importante que você copie isso aqui. Agora, gente, nós já falamos do geralzão de tudo aqui, tá? Lembrando que tanto Lamarck quanto Darwin, eles acreditavam que as espécies se modificavam ao longo do tempo. O que foi diferente é que o Lamarck errou o mecanismo de modificação. Ele falou, usa, desenvolve, não usa, atrofia. Enquanto que Darwin fala, não, ocorre a variação e as melhores adaptadas são selecionadas. Tá? Então isso é importante. Quem está certo? Darwin. Lamarck? Nunca ridicularize um gênio Lamarck. Só que o mecanismo que ele explicou está errado. Agora olha só. Eu vou dar a situação aqui para ti, fazer um joguinho. Temos aí tempo. Temos tempo. A aula está tranquila ainda. Agora que vem aquele negócio do pá! Eu vou ler a frase e tu pode até pausar o vídeo e ficar pensando. Depois já na sequência eu explico. Ó. Você já viu uma borboleta que parece uma folha? Não só uma borboleta, mas aí um louva-a-Deus ou um gafanhoto, que tem um cartuário, aquilo é uma folha exatamente igual. O que é isso? Como é que se deu isso? Bom, se tu falar de uso e desuso, lamarquismo, ficou muito perto de uma folha, ficou tocando na folha e ao longo do tempo, por estar ali, ele foi se transformando em folha. Mas na verdade não é isso. O inseto parecer uma folha é porque naturalmente e ao acaso, cada geração, aos milhões de geração, eles foram tendo pequenas modificações. Pensa assim comigo. Um inseto que está perto, ele parece uma folha e está do lado de uma folha, ele não vai ser comido, não vai ser predado, então ele vai ter mais descendentes. Então, ao acaso, os insetos eles sofreram pequenas modificações. De repente, uma mutação, ele teve uma coloração próxima a uma folha. Se tem uma coloração próxima a uma folha, significa que ele já vai ficar mais escondidinho, mais camuflado. Então ele vai gerar mais descendentes porque não vai morrer. Enquanto que imagina um inseto vermelho lá numa árvore, toda verde. Pô, chega um gavião lá, chega uma árvore, aquele ali tá aqui, tô vendo de longe, vai lá e come. E esse não passa adiante os seus genes. Agora, ao longo do tempo, essas modificações são tão graduais e tão longo o tempo para isso, que cada modificaçãozinha foi selecionando positivamente esses indivíduos. Até que passaram tantas gerações que hoje você olha, é igual uma folha. Mas tudo isso porque ao acaso ocorreram mutações e estas foram selecionadas pela natureza, seleção natural. As bactérias eu coloquei aqui, já falei para vocês. Outra. O exemplo aqui, eu gosto da musculação. A musculação também já falei para vocês. Pensem nisso. Se o lamarquismo fosse certo e você usa demais os músculos, a tendência de ter filhos com
capacidade muscular maior, seria grande também, porque está usando. Agora, se tu não usar o músculo, pessoal, eu sou preguiçoso, aqueles que levantam assim, até uma xícara é difícil, eu tenho que ir com 2 braços aqui para tomar um cafezinho, pelo amor de Deus. Então, tu não está usando, está em desuso. Os teus músculos vão ser passados adiante com menor intensidade, músculos mais fracos, ou teus filhos terão menos tendência a desenvolver musculatura porque tu não usou. Isso é lamarquismo. Tá? Agora, outros exemplos, por exemplo, tem gente que. Outros exemplos, por exemplo, eita, o cara já tá louco aqui, tô meio rouco. Bom, tu fala assim, olha, muito comum a gurizada errar isso. Fala, os nossos sisos. A gente está perdendo o siso porque não está utilizando uma banana, não tem nada a ver. Se fosse isso, seria o desuso, lamarquismo, não é certo. A gente está perdendo o siso, muitas pessoas já nem nascem mais com o siso, porque ao acaso, pequenas mutações falam, não, nem desenvolve o siso. E como ter siso não é fundamental para você ter mais descendentes férteis, você fala, professor, eu tenho siso, por isso que eu reproduzo um monte. Não, isso não. Ter ou não ter dá no mesmo. Então, ao acaso, muitas pessoas acabam não desenvolvendo o siso. Mas isso vai se arrastar durante muito tempo, porque não é crucial para a seleção natural. Você ter siso ou não tem diferença na reprodução. Ok? Outra, o apêndice. Tô com apêndice, tira, porque o apêndice a gente não usa mais. Primeiro que o apêndice tem função, sim. A gente fala que não tem, é mito. Tem. Claro que a função dele não é vital. Você pode arrancar o apêndice e vai ver normalmente. Só que ele tem uma função de linfóide ali, de defesa para o nosso corpo. Então, a gente não está perdendo ele porque não está utilizando. Tu consegue, não quero mais usar meu apêndice, fica aí que eu vou perder. Não é assim, cara. Ao acaso, o teu apêndice deu uma atrofiada. Antigamente ele tinha uma função muito mais forte. Ao acaso, pessoal. Então, você tirar ele, não vai ter diferença nenhuma hoje, só que também não é questão de sou mais evoluído ou menos. Muito cuidado, não existe mais evoluído ou menos evoluído. Aqui na evolução, o que existe são organismos mais adaptados ou ainda mais derivados. Por que derivados? Porque sofreram mais modificações ao longo do tempo. Mas o termo mais evoluído é errado, beleza? Vamos ver outro exemplo aqui que a gente pode discutir. Bom, as girafas eu já falei, mas vou falar rapidamente para dar aquela espairecida organizada agora que vocês já sabem toda a diferença. Aqui, o Lamarck diz que as girafas desenvolveram o pescoço porque elas usaram muito o pescoço e ao longo das gerações a tendência é transmitida esses caracteres e ao longo das gerações elas vão tendo o pescoço cada vez mais desenvolvido. Já Darwin não. Darwin disse, as girafas têm pescoços longos porque numa população tem variação. Uma um pouquinho maior, outra um pouquinho menor. E quando falta alimento, quem é que vai conseguir melhor alimento? Aquelas que têm o pescoço mais longo. Consequentemente, elas vão passar essa característica adiante. Então é a natureza selecionando os indivíduos mais bem adaptados para aquele ambiente e literalmente, numa crueldade, descartando aqueles que não são tão adaptados para aquele ambiente. Vamos lá. Outra. Quando Darwin, isso aqui na aula de Darwin a gente explica direitinho. Mas Darwin fez uma viagem ao mundo, né? Aos 24, 25 anos ele estava viajando e ele chegou em Galápagos, complexo de ilha. E lá ele viu que existia uma espécie de ave, um passarinho, os tentilhões, que eles eram muito parecidos. Só mudava o bico dele. Só mudava o bico. Um era um bico mais comprido, outro era mais forte, outro com vários formatos. E ele começou a ver que dependendo da ilha, nessa ilha aqui os tentilhões têm esse tipo de bico. Nessa ilha é o mesmo, só que muda o bico. E nessa aqui é o mesmo, só que muda o bico. E ele começou a ver, gente, que para cada uma das ilhas, aquelas aves que tinham um bico particular eram super adaptadas à alimentação que ele tinha. Por exemplo, na ilha que as aves tinham um bico mais forte, elas se alimentavam de insetos, de cascudos, então ele tinha força no bico. E em outra ilha que não tinha esses cascudos, que o passarinho, que essa ave tentilhão tinha o bico mais comprido, eles se alimentavam do néctar de uma flor. Conseguiam meter o bico lá para dentro e tirar o seu alimento. Na outra, sei lá, o bico era diferente porque a alimentação era diferente. E ele se ligou nesse momento que ele viu, caraca, é óbvio, uma ave com um bico forte que se dá bem comendo cascudo, se for para aquela que não tem cascudo, ela não vai se dar bem, ela não vai estar adaptada ali, porque tu precisa nessa outra ilha de bico mais comprido. Então a natureza selecionou aquelas pequenas variações ao longo do tempo, os que são melhor adaptados para cada ilha, foi moldado com a natureza daquela ilha. Olha que interessante, tá? Urso polar. Pessoal, urso polar. Isso aí eu falei para vocês que eu ia comentar. Por que o urso polar é branco, cara? Olha, já parou para pensar nisso? Fala, não, pessoal, porque ele se esfrega na neve e o pelo começa a ficar mais branco. Não, gente. O urso polar é branco porque ao longo de... Imagina uma população de urso.
marrom, os ursos marrom. De repente, um sofreu uma mutação e ficou branco. Ora, lá para o norte dos Estados Unidos, Canadá, lá, sabe que pega a neve, ok? Imagina um urso preto ou marrom na neve. Ele está chegando para caçar lá, a presa vê de longe e sai correndo. Ele não está tão bem adaptado para essa região. Agora, quando sofreu uma mutação e o urso ficou branco, uma mutação ao acaso, ele teve um maior sucesso naquele ambiente. Ele chegava para caçar e lá ele conseguia o seu alimento. Gente, é a natureza selecionando os mais bem adaptados. Então não é que porque ele ficou encostando na neve ele ficou branco. É porque naturalmente ocorreu uma mutação, já pensando em neodarwinismo aqui, e essa mutação foi selecionada positivamente naquele ambiente. Um urso polar que fosse num matagal, ali, sei lá, onde vive o urso marrom, lá no meio do mato, ele não ia ter sucesso, porque ele já está lá todo brancão andando, o que ia acontecer? Ele não ia conseguir reproduzir. Se ele não conseguisse reproduzir, ele na outra geração já não ia ter descendentes, não ia mais ter urso branco. Por isso que o urso polar, ele vive na neve. Ele sofreu modificação e aquele ambiente selecionou por ele estar... Bom, cortou ali porque dá um tempo ele corta. Então aí aquele ambiente, a neve, seleciona os que estão mais adaptados para aquela. Então sempre, pessoal, a mutação, a modificação vem antes. E, para finalizar, nós temos que falar também de outra coisa, que é a seleção artificial. O próprio Darwin fazia com pombos, só que nós fazemos a seleção artificial com quem? Com cães e gatos. O que é a raça de um cachorro? Eles são da mesma espécie. Mas as pessoas pegam e falam, não, eu quero um cachorro que seja pequenininho. Aí você tem uma população de cachorros, tudo da mesma espécie, só que um é alto, um é menorzinho. O que tu faz? Tu põe para reproduzir só os pequenininhos. Vão nascer os cachorros... Se os pais são pequenos, a tendência dos filhos é também ser pequeno. E aí nasceu cachorrinhos pequenos. Vão pegar os pequenos e reproduz com pequenos, reproduz com pequenos, reproduz com pequenos. Ah, tu tem um pincher aí, um cachorrinho pequenininho. Por quê? Você seleciona como se fosse a natureza, mas é artificial porque nós selecionamos. Então uma prova de que a seleção existe, a seleção natural existe, é a criação de cães e gatos. A gente selecionando as características, ao longo de várias gerações, você tem o que a gente chama de subespécie, que é a mesma coisa que raça. Isso é muito claro, pessoal. Se você ainda não acredita na evolução, veja os cachorros. Por que tem isso aí? Ah, e o vira-lata? O vira-lata ele se mistura com vários e não tem uma característica única. É que nem nós, assim. A gente tem muitas variações. Agora você pega um cachorro de raça e fala, ah, mas meu cachorro é de raça, que não sei o que parará, parará. E você reproduz sempre os iguais daquela raça. E os filhos têm essa tendência de ser também sempre iguais aos pais. Ok? E aqui a gente podia falar tanta coisa, né? É tão interessante esse assunto. Eu adoro dar aula com alunos presenciais aqui, a gente poder discutir, porque daqui a pouco o aluno levanta o braço, conta um exemplo, tira uma coisa, né, fala, professor, e se fosse assim, se fosse assado? Então eu te convido a deixar o seu comentário aqui embaixo do vídeo e a gente pode fazer outros vídeos falando sobre exemplos de evolução e como acontece. Eu recomendo, existem vários vídeos no YouTube que falam também sobre isso, mas acima de tudo, assistam o filme de Darwin, né, que fala um pouco sobre esse pensamento que é fundamental a gente entender. Beleza? É isso aí, gurizada. Calorão aqui em Curitiba. Pensa comigo, gente. Pensa comigo. Bate no teu peito agora e fala. Você assistiu aqui, sei lá, deve ter quase 30 minutos de vídeo. Você assistiu 30 minutos, uma aula que eu me empolgo falando, às vezes aqui até me emociono, falando de evolução. E se você chegou até aqui, né, é porque você está com foco, é porque você está com força, porque você teve vontade. Isso é um diferencial muito grande. O que difere o seu sucesso do não sucesso é o quanto você se dedica, o quanto você vai além. Fazer o básico todo mundo faz, você tem que ser um diferencial. Tem gente que fala, a maioria talvez das pessoas assistiu, eu já dei a informação, quando eu fui dar os exemplos, já sei, eu só queria saber a palavra-chave teu. Mas se tu tá até aqui, é porque você tem um grande diferencial. Até manda um comentário, dá um comentário. Professor, assisti até o fim, tô contigo. Manda um direct pra mim lá no Instagram, @Samuel Cacunha, fala, professor, eu Vito, até marca aqui, ó, pra ver. Olha só, me marca aí, vai lá. Dá aquele print, me marca lá, me manda essa foto aqui pra saber que tu assistiu até o final dessa aula. E, gente, pensa nisso. O teu futuro, o teu sucesso depende da tua força, da tua garra. Então vai ter dias de baixa? Claro que sim, tem dias que a gente tá mal. No outro dia tu te levanta e fala, eu posso, eu consigo. Então não importa qual é o teu objetivo, você está assistindo aqui até agora essa aula, ou você tem uma prova para fazer, o que é muito importante, ou você está estudando para um vestibular e quer realizar o sonho de entrar para o curso que você deseja, pensa aí comigo, medicina que é o mais difícil, ou você está desesperado aí numa recuperação, ou é faculdade, ou é só curioso, ou você sabe...
Não importa o motivo que se você assistiu até aqui, é porque você tem ânsia, você tem sede por mudança, por melhora, por aprender cada vez mais. E a minha alegria, a alegria do professor qual é? É transmitir esse conhecimento para vocês. Acima de tudo, não só o conhecimento, mas essa vontade, essa alegria que você pode adquirir após uma aula, de buscar mais. Então não para aqui, gurizada. Olha, a pessoa pode te roubar os tênis, podem te roubar, sei lá, casaco, jaqueta, qualquer coisa dos carros. Você pode perder a mulher ou o marido, tudo. Mas ninguém, pessoal, ninguém pode te roubar o que você conhece. A nossa arma para mudar o mundo é o conhecimento. Quanto mais a gente estudar e estudar, pessoal, é ir além, é ler coisas que você não concorda, é estudar política que é chato, mas eu tenho que estudar, é entender como é que é o pensamento do meu político oposto, que eu não gosto, para eu ver se ele tem um pouquinho de razão ou se não tem nada de razão. Tem gente que fala, não, mas para aí, eu falo isso porque a evolução é um tema polêmico. Eu acredito só nisso e não quero escutar nada do outro, lá. Tem gente que fala, não, para, senta na mesa, não na mesa, senta do lado da mesa com a pessoa que discorda de ti e conversa com ela. Seja respeitoso, assim como a pessoa tem que te respeitar. A partir do diálogo que se constrói o conhecimento. E quando você muda de opinião, não significa que você é fraco, significa que você pensa, que você pensou, amadureceu aquela ideia e poxa, eu não estava tão certo, então eu vou melhorar. E vou melhorar quanto ao meu conhecimento. É assim que é feita a ciência. A ciência você aprende uma coisa e a ciência nunca está 100% certa. Ela nunca pode falar, não, sou detentor da verdade, ninguém pode me refutar. Sim, pode ser. Só que a ciência trabalha com degrau. Você aprende uma coisa e a partir disso você tem capacidade de aprender outra. Isso é para a nossa vida. Seja você estudante aí para o vestibular, para o Enem, seja você fazer uma prova, você tem que saber que a cada dia você vai aprender uma coisa nova. E você tem que utilizar isso a seu favor. Assim, a gente muda o Brasil e, quem sabe, até mesmo o mundo. A educação transforma. Um grande abraço, um grande beijo e até mais nos próximos vídeos. Tchau, tchau.